orar que depois eu dou os direcionamentos de como que vai ser a mesma coisa da manhã, tá bom? É a mesma coisa. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas diante do teu altar. Nós nos apresentamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nessa trincheira, Pai, para guerrear, Senhor, em nome de Jesus, em favor das nossas vidas, em favor, Senhor, da tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa se inclinar dos mais altos céus e receber, Senhor, em nome de Jesus, as nossas súplicas, receber, Senhor, as nossas renúncias. Pai, que nós venhamos, em nome de Jesus, ser escoltados pelos teus anjos agora. Eu declaro, em nome de Jesus, que os anjos do Eterno, anjos escudeiros, começam a fazer a escuderia, Senhor, em nome de Jesus, desta live. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, anjos posicionados de forma estratégica agora, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, de forma estratégica, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor nos oculta agora debaixo das tuas asas. Eu declaro, Senhor, que o Senhor nos coloca agora, Pai, debaixo das tuas asas, a sua mão forte e poderosa estendida sobre todos nós. Eu declaro que o Senhor esconde tudo aquilo que é nosso. O Senhor esconde a nossa casa, o Senhor esconde os nossos filhos, Pai, os nossos animais, as nossas finanças, tudo que se chama pelo nosso nome. Eu declaro, Senhor, que é envolvido pelos teus mantos de invisibilidade. Eu chamo agora, em nome de Jesus, anjos de mais alta patente espiritual, acampados dentro de cada lar. Em nome de Jesus, peço uma roupagem especial, armaduras especiais para este momento, armas também especiais para este momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro, Senhor, que os portais são abertos agora, na dimensão do teu Espírito, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, destronar todo tipo de altar que ainda possa estar de pé sobre as nossas vidas, seja praticado por nós, ou seja, que foi praticado pelos nossos antepassados. Nós nos humilhamos, Senhor, colocamos a nossa boca no pó. Pai, nos despimos de nós mesmos. Pai, nós nos despimos de nós mesmos, Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas culpas. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai amado, Pai querido, que os teus anjos agora, em nome de Jesus, selam os umbrais celestiais desta live com o sangue do Cordeiro. Amarramos e amordaçamos juntamente com os teus anjos todos os principados, potestades, hostes demoníacas, estruturas das trevas, todas amarrados agora, em nome de Jesus, com cordas de fogo e amordaçados. Eu declaro, Abba, em nome de Jesus, que os teus filhos são guardados e protegidos. E eu dou uma ordem no mundo espiritual, que nenhum espírito imundo vai judiar, Senhor, dos teus filhos. Nenhum espírito imundo, Senhor, vai fazer com que eles manifestem, porque eu declaro em nome de Jesus, são todos amarrados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro o senhorio do Eterno. Eu declaro o domínio do teu Espírito. Eu sou apenas um instrumento. Para isso, o Senhor me capacita, me habilita, me dê as armas espirituais necessárias para que eu possa adentrar, Senhor, em nome de Jesus, as regiões celestiais, para libertar juntamente com os teus anjos, os teus filhos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, povo de Deus, nós vamos começar mais 10 quebras de altar, tá? A mesma coisa da manhã. Então, se você não teve de manhã aqui, vou te falar. Pode ser que você passe mal, pode ser que você tenha dor de cabeça, que você tenha vontade de vomitar, ânsia de vômito, mal-estar, dor na nuca, dor no peso, vontade, dor de barriga, amém? Amém. Arroto, flatulência, tudo isso pode acontecer. Se você está descalço, coloque em nome de Jesus o teu sapato, tá? Porque nós estamos destronando demônios territoriais e eles entram pela sola do pé. Se você está em um lugar perto de escada, se você está em algum lugar em que você possa perder a sua consciência ali, ficar um pouco sem...
Pode ser chinelo? Não, gente, vocês vão colocar o chinelo, o tênis, qualquer coisa aí, não pode ficar descalço. E não fechem os olhos, tá? Então, oração de libertação não se fecha olho, não cruza braço, não cruza perna, não cruza nada, tá? Porque quando a gente faz isso daqui, a gente está negando a oração. Então, a gente não é ministrado. Então, descruza braço, descruza perna, fica com o olho aberto, põe um sapato, põe um chinelo, põe qualquer coisa, mas não fica descalço. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, eu vou falar e vocês vão repetir. Em nome de Jesus. O primeiro altar que nós vamos quebrar. Lembrando, ai, mas eu não tenho orgulho. Faça a oração. Porque está sendo, amém? Vai ficar... Gente, eu vou tentar baixar, como eu já falei para vocês. Eu não estou conseguindo subir todas as lives por conta do meu celular. Eu não estou tendo memória no meu celular. Então, até que eu consiga, Jesus me ajudar a prover outro, eu não sei se eu vou conseguir postar. Amém? Não vou garantir para vocês. Mas eu vou tentar. Amém? Então, vamos lá. Mesmo que você não pratique, eu não tenho esse pecado, eu não fiz, o teu antepassado pode ter feito. Então, a gente está fazendo o quê? Uma limpeza geracional, uma limpeza genética. Mesmo que você não tenha, pode ter um altar de orgulho sobre a tua vida, pode ter alguma coisa dessa que nós vamos quebrar sobre a tua família, sobre você. Amém? Então, vamos lá. Primeiro altar que nós vamos quebrar, altar do orgulho. Senhor Deus, eu falo e vocês repetem, tá? Senhor Deus, fonte da verdade e fundamento da justiça, eu venho diante de ti reconhecer e confessar que permiti que o orgulho encontrasse lugar na minha vida. Reconheço diante de ti, e em nome de Jesus, eu me arrependo por cada vez que eu exaltei a mim mesmo acima dos outros. Por me considerar autossuficiente, por desprezar conselhos e por confiar na minha própria justiça. Sei que a altivez do coração é abominável aos seus olhos. Abre as portas para a queda desses espíritos, em nome de Jesus. Renuncio ao orgulho, à soberba, à altivez, à vaidade espiritual e à necessidade de reconhecimento. Renuncio ao espírito de Lúcifer e à sua influência por meio da exaltação própria. Quebro toda estrutura demoníaca sustentada pelo culto ao ego, pela busca de glória pessoal, pela arrogância interior. Me submeto ao espírito de humildade e me coloco sobre a poderosa mão do Senhor. Que toda altivez seja derrubada, que a mansidão de Cristo se manifeste em mim, em nome de Jesus. Vamos lá, próximo. Segundo, o altar da fofoca e o espírito de difamação. Esse altar, ele levanta um altar a Jezabel, mas a gente já quebrou de manhã, mas tem pontos que não foram falados. Então, a gente vai quebrar o altar de fofoca e o espírito de difamação, porque isso é sustento, é alimento para a doutrina, para o espírito de Jezabel. Amém? Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu confesso que usei a minha boca para falar mal dos outros, fora do altar da verdade,
e do amor. Me arrependo por cada palavra lançada com intenção de expor, difamar, criticar ou denegrir. Sei que a fofoca é uma forma de assassinato espiritual que destrói reputação e semeia divisão. Eu renuncio ao hábito de comentar sem que a pessoa esteja na mesa, de criticar, de julgar e espalhar informações que não edificam. Eu renuncio ao espírito de difamação. Renuncio ao espírito de contenda, ao espírito de acusação. Eu quebro todo o ciclo espiritual alimentado por palavras torpes e conversas destrutivas. Rejeito ser instrumento de divisão do corpo de Cristo. E eu renuncio esse espírito de divisão que lançou divisão no corpo ou na sociedade. Eu consagro a minha língua para a verdade e para a intercessão, para a edificação, e as minhas palavras sejam temperadas com graça e guiadas pelo Espírito Santo. Que eu saiba fechar a minha boca quando o que eu tenho para falar não traga edificação. Eu me arrependo e renuncio em nome de Jesus. Amém? Terceiro, agora nós vamos quebrar o altar da religiosidade. Se tem uma coisa que Deus abomina, queridos, é religiosidade. Amém? Então nós não podemos ter esse altar de pé na nossa vida. Porque Satanás, ele reconhece quando uma pessoa é religiosa. O que é religioso? Fala aquilo que não vive. Prega aquilo que não vive. É o espírito de religiosidade, viver só de aparência. Não adianta nada, como é falado nas lives. Colocar roupa bonita, pegar a Bíblia, ir para a igreja, falar e não viver nada do que fala. Amém? Então nós vamos quebrar esse espírito em nome de Jesus, esse altar demoníaco. Deus vive, meu Pai. Eu me arrependo por ter vivido uma fé de aparência, baseada em rituais, regras e formalidade, todas elas vazias. Me arrependo por priorizar formas em vez de presença, por ter orgulho das minhas práticas religiosas, sem ter intimidade contigo. Eu renuncio à rainha do céu e eu quebro o pacto com ela, seja meu ou da minha linhagem. Eu reconheço que a religiosidade é uma forma de resistência ao seu espírito. Eu renuncio, em nome de Jesus, aos espíritos da prática, da religiosidade cega, à tradição sem vida, ao moralismo hipócrita e à falta de piedade. Eu renuncio ao espírito de controle religioso, ao julgamento sem compaixão e à dureza que oprime ao invés de libertar. Por ser duro e rígido com alguns, mas flexível
com aqueles que fazem parte do meu grupo. Renuncio à religiosidade de Jezabel. Desfaço toda estrutura espiritual construída sobre o mérito humano e sobre o orgulho doutrinário. Eu assumo o caminho do quebrantamento, da fé viva e da dependência do Espírito, da verdade e do amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Próximo. Agora nós vamos quebrar mais uma vez o altar de Mamon. Por que 2? Porque Mamon é aquele que é o único que compete ali com Jesus. Então nós vamos destronar Mamon. Por quê? Tem muita gente, tem pessoas que me mandam mensagem e falam: eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, eu não consigo abençoar. Está preso dentro ainda do altar de Mamon. Então precisa ser quebrado. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo por ter amado os meus bens, o dinheiro, mais do que o Senhor e a sua obra. Me perdoa pela falta de generosidade. Eu me arrependo por cada vez que retive, que roubei os dízimos, as ofertas, as primícias, porque eu pensei que se ofertasse ou dizimasse, iria faltar para pagar as contas. Eu caí na cilada de Mamon. Me perdoa, porque primeiro é o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu me arrependo por todas as vezes que eu quis acumular, que eu neguei ajuda por apego, pelo que eu tinha no banco. Me perdoa por todas as vezes que eu só tive paz quando eu tinha saldo no banco. E por todas as vezes em que eu me senti infeliz quando eu não tinha saldo no banco. Deixa eu falar algo aqui. 2 coisas que o Espírito Santo me mostra. Primeiro, mas isso daí é só para... Gente, Satanás é sujo. Isso daí é só para poder depois pedir dízimo, pedir oferta. Querida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te liberte desse pensamento demoníaco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso talvez você não viva, mas os teus antepassados vivam. Se você vive, deixa Deus te libertar disso, querido. Em nome de Jesus. Não tem como ter uma vida plena com o Senhor. Se o Senhor da tua vida for o dinheiro. Ninguém está falando aqui que você não pode ter dinheiro, muito pelo contrário, o teu pai é dono de todo o ouro e toda a prata, tudo é teu por direito e por herança. Só que existem pessoas que, enquanto está com dinheiro na conta, está tudo bem. E quando começa a faltar um pouco de dinheiro, já esquece que Deus é Deus. Então, quem está sendo o seu Senhor, renuncie em nome de Jesus, porque isso é libertação. É para entrar no novo nível. Deus não precisa do teu dinheiro, querido. Entenda, Ele é dono de todo ouro e toda prata. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do teu dinheiro. Mais uma vez, Ele não precisa do teu dinheiro. Todas as vezes em que Ele pede para você dar uma oferta, em que Ele pede para você dar uma cesta básica, seja o que for, dar um pão para o morador de rua, é para ver aonde está o teu coração. Se o teu coração está no dinheiro ou se o teu coração está voltado para Ele. E todas as vezes em que você nega uma água, um pão para o morador de rua, uma cesta básica, uma oferta para pagar a água da tua igreja, seja o que for, você está negando aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, que é o Espírito de Cristo. Então renuncie em nome de Jesus e não deixa Satanás ficar fazendo morada
Amém? Na tua mente. Quebre esse ciclo hoje, em nome de Jesus, para você poder chegar no novo ano, para você poder chegar no novo ciclo abençoado, sem qualquer tipo de amarra. Amém? Em nome de Jesus. Exatamente. Gente, nada é nosso, tudo é dele. E as pessoas não conseguem entender isso. Nada é nosso, tudo é dele. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Em nome de Jesus. Quando eu ali deixei claro, no mundo espiritual, que o meu Deus era o dinheiro. E ele era a razão da minha alegria. Mas nesse momento, eu renuncio e quebro o pacto com Mamon e os seus demônios, que a avareza é como idolatria, é como bater tambor nos terreiros de macumba e fortalece o altar do egoísmo e da escassez. Eu renuncio à avareza, eu renuncio o medo de perder, o medo de ficar retido, o apego ao que é material, ao conforto acima do seu reino, e eu saio. Se você quiser, você pode até levantar e dar um passo de forma profética, e eu saio dessa atmosfera onde Mamon e suas hostes infernais me prenderam. Eu saio desse cativeiro em nome de Jesus. Espera aí que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor peguem todas as chaves agora destes cativeiros, Pai. Que essas renúncias que estão subindo diante das tuas narinas, Senhor, em nome de Jesus, através dos teus anjos, eles venham abrir todos os cativeiros que estão aprisionando, Senhor, os teus filhos na área financeira, em nome de Jesus. Saiam todos para fora, Senhor. E eu declaro prosperidade sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Eu renuncio ao espírito de miséria e à mentalidade de escassez, de que vai faltar, a mentalidade de orfandade, que nega a tua provisão. Eu sei que só os órfãos pensam que o Senhor não é capaz de prover. Me perdoa, Deus, pelo medo que eu tive da falta, porque o Senhor veste até os lírios do campo. Como poderia me faltar algo se eu cair na lábia de Mamon? Me perdoa, em nome de Jesus. E eu declaro que o meu sustento vem de ti. Eu quebro todo o controle que o dinheiro tem sobre as minhas decisões e as minhas emoções. Eu saio do cativeiro do medo, da falta, da incerteza do amanhã. Consagro tudo que eu tenho, porque é para te glorificar. Eu entendo que o altar está seco, sem oferta, porque sou escravo. Eu recebo a mentalidade do espírito de liberalidade. Hoje, os anjos escribas escrevem nas atas celestiais que eu recebo provisão para prosperar e para prosperar o reino. Eu serei mantenedor daqueles que vivem da obra. Eu terei para dar
para emprestar, e não pegarei emprestado, porque eu entendi que o dinheiro que Deus me dá não é só para eu acumular, mas é também para eu liberar para o reino. Eu recebo o espírito de liberalidade que destrói sofismas, fortalezas estabelecidos por Mamon. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora para a próxima? Vamos lá. Agora nós vamos destronar o espírito da ansiedade e da aflição. Então vamos lá. Muita gente ansiosa, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. 1, 2, 3. Quinta. Senhor, confesso que permiti que a ansiedade tomasse o controle das minhas emoções e decisões. Me arrependo por não confiar plenamente em ti e por tentar resolver com a força do meu braço aquilo que pertence à tua soberania. Renuncio à ansiedade, ao espírito de aflição, ao excesso de preocupação, à antecipação do mal e ao medo do futuro. Eu rompo com a inquietação constante, a descrença disfarçada de prudência. E eu recebo a paz que excede todo entendimento. Me alinho à confiança plena no teu cuidado e declaro descanso no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, sexta. Renúncia aos ciúmes e ao espírito de possessividade. Porque isso é doentio, isso é demoníaco. Amém? Senhor, reconheço que alimentei ciúmes doentios, controle emocional e insegurança nos relacionamentos. Me arrependo por desconfiar, por acusar sem causa e ferir pela possessividade. Renuncio ao ciúme, à suspeita injusta, à necessidade de controle sobre o outro e ao espírito de competição emocional. Renuncio à raiz de rejeição que alimenta esse comportamento. Por quê, queridos? A maioria das pessoas ciumentas, possessivas, elas tiveram feridas de rejeição, elas foram rejeitadas, talvez no ventre, foi rejeitada na infância, foi rejeitada por algum amigo, por algum namorado, pelo pai, pela mãe. Então, isso vem acompanhando. Então, isso está sendo quebrado em nome de Jesus. Amém? Agora, a partir de agora, em nome de Jesus, você renunciando e tendo um posicionamento diferente, os teus relacionamentos vai dar certo, em nome de Jesus. Assumo minha identidade curada em Cristo e declaro liberdade nos relacionamentos, baseados em amor e confiança, em nome de Jesus. Amém? Próxima. Sétima. Renúncia à autopiedade e ao espírito de auto-engano. Senhor, confesso que me refugiei em lamentos e em vitimismo e na constante narrativa de dor. Essa daqui, para quem não entendeu,
essa renúncia aqui, queridos, é para aquelas pessoas que vivem sempre falando aquilo lá. Tá tudo bem, irmã? Não, não tá não. Ai, eu tô mal. Nossa, como eu tô mal. Eu tô com a dor. Tá tudo errado. Jesus não me ama. Jesus não me vê. Ninguém me quer. Ó vida, ó céu. E não sei o quê. Autocomiseração. Nunca nada tá bom, só sabe se lamentar. Ela é sempre vítima da história. Ela nunca é a culpada. Então isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Amém? Eu me arrependo por me ver como vítima constante, por manipular através da minha dor não resolvida. Porque às vezes a gente não resolve a dor porque quer fazer da dor muleta para o outro ficar com dó da gente. Então isso tem que ser quebrado. Então faça com o teu espírito, com a tua alma gritando. Fala, Senhor, eu não aceito mais isso. Em nome de Jesus, renuncio à autopiedade, ao desejo de atenção. O teu pai te ama, querido. Amém? A manipulação emocional, ao espírito de auto-engano. Rompo com a mentalidade de vítima que paralisa e justifica o pecado. Assumo minha posição em Cristo como mais que vencedor. Que a verdade me liberte de toda distorção emocional. Em nome de Jesus. Amém. 8ª. Agora nós vamos renunciar à crítica destrutiva e ao espírito de acusação. Às vezes a gente acha que não tem nada, né, pra gente quebrar. Mas olha só. Senhor, reconheço que usei minha boca para ferir, julgar e humilhar. Me arrependo por cada crítica que destruía ao invés de edificar. Por cada palavra lançada sem amor e misericórdia. Renuncio à crítica destrutiva, ao julgamento leviano, ao espírito de acusação e à necessidade de diminuir os outros para me sentir superior. Eu renuncio à raiz da amargura que alimenta essa postura. Que a minha boca se torne instrumento de graça, verdade e restauração. Em nome de Jesus. Amém. 9ª. Agora nós vamos renunciar à ingratidão e ao espírito da insatisfação. Senhor, confesso que murmurei contra o que recebi. Me arrependo por não reconhecer tuas bênçãos e por sempre desejar o que não tenho. Renuncio à ingratidão, à comparação, à reclamação crônica e ao espírito da insatisfação. Renuncio ao esquecimento da fidelidade do Senhor ao longo da minha história. Declaro gratidão, louvor e contentamento como fundamento da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Última. Agora nós vamos destronar a desonra aos pais e ao espírito da rebeldia familiar. Esse aqui é um dos que pega também. Por quê? A gente sabe que os espíritos familiares, que a desonra aos pais é mandamento. Tá lá, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Então, quando nós desonramos pai e mãe, querido, nós estamos desonrando também primeiramente ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai.
Então, nós precisamos entender que o nosso pai e a nossa mãe são autoridades sobre as nossas vidas. Ai, mas ele fez isso, não interessa o que ele fez, honrar pai e mãe. É mandamento bíblico. Lá não está falando para a gente honrar pai e mãe se o pai for bom, se a mãe for boa. Está falando honrar pai e mãe. Não tem um adendo lá. Você só vai honrar teu pai e tua mãe se ela for boa, se ela te dá isso, se ela te dá aquilo, se ela te dá aquilo outro. Está falando que é para honrar pai e mãe. Então, todas as vezes que a gente quebrou esse princípio, a gente está dando legalidade e está levantando um altar de rebeldia. Então, isso precisa ser quebrado. Talvez você nunca desonrou teu pai e tua mãe. Glória a Deus pela tua vida. Mas, às vezes, o teu pai desonrou, a tua mãe desonrou, a sua avó, a sua bisavó e assim sucessivamente. Então, isso vai ser quebrado. Amém? Em nome de Jesus. Pai, me arrependo por toda desonra verbal, emocional ou prática contra os meus pais. Me arrependo por julgá-los, rejeitá-los ou ignorá-los. Sei que esse pecado rompe princípios espirituais e traz consequências sobre gerações. Renuncio à desonra, ao desprezo, à indiferença, à rebeldia contra os meus pais. Eu renuncio ao espírito de independência e de julgamento. Declaro honra, mesmo com as falhas humanas, e me alinho ao mandamento que traz bênçãos sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Agora eu vou orar. Ainda tem, tá? Mas amanhã a gente continua. Amanhã nós continuamos, tá bom? Ainda tem algumas coisas aqui que precisam ser quebradas. E é aquela coisa, não tem como, não vai dar tempo da gente quebrar tudo. Mas pelo menos um pouco a gente está quebrando. Amém? Pelo menos uma limpeza um pouco mais profunda a gente está fazendo, tá? Então, em nome de Jesus, nós estamos fazendo aquela limpeza toda, tá? Para que se você for fazer aí o seu jejum de Yom Kippur, você esteja um pouco mais sem tanta acusação diante do tribunal. Amém? Eu acredito que o nosso jejum, eu já vou orar para a gente encerrar, eu acredito que o nosso jejum, ele subiu como aroma suave às narinas do Senhor. Nós conseguimos tocar o coração de Deus. Foram 70 dias de arrependimento, foram 70 dias quebrando, amém? Pactos, altares. Hoje nós já fizemos mais 20, fora aqueles que a gente teve, então a gente já quebrou muita coisa, amém? Então, se você quiser jejuar da quarta-feira para quinta-feira, você vai estar de boa para você jejuar. Você vai estar ali tranquilo para você fazer esse jejum. Amém? Michele, eu trabalho. Deus entende. Se você não puder, amém, sair do teu serviço, mas você conseguir fazer as suas 25 horas de jejum, faça, mesmo você trabalhando. Deus entende. Ele sabe que você não vai perder o seu trabalho. Ele sabe que ainda não tem uma porta aberta do qual você possa folgar no dia do seu jejum. Então, você pode trabalhar. O ano passado, querido, eu estou fazendo com outras pessoas, com outra faculdade de libertação, com outra escola de libertação. Então, as coisas, elas ficaram um pouco mais leve do que a gente aprendeu antigamente. Então, o importante é você fazer o seu jejum. Amém? O importante é você fazer o seu jejum. Se você quiser fazer o seu jejum, você faça. Amém? E amanhã eu explico para vocês, para quem quiser fazer. Tá? Vamos orar para a gente sair do campo de batalha, em nome de Jesus? Vamos lá. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Adonai. Eu sei que o Senhor apagou, Jesus, todas essas renúncias que estavam, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada porque os teus anjos escribas, Senhor, escreveram cada uma daquelas acusações que foram destronadas, que o inimigo poderia estar, Senhor, lançando contra as nossas vidas diante do teu tribunal. Pai, aqui nós estamos como filhos, Pai, perante a tua presença, te clamando por misericórdia,
te clamando, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha do mais alto céu se inclinar, Senhor, sobre nós e ter misericórdia das nossas vidas para o próximo ciclo, Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor tem se agradado do posicionamento dos teus filhos, Pai. Eu sei que há um sorriso no teu rosto, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque eu posso sentir, Senhor, a sua fidelidade. Eu posso sentir a sua felicidade e ver os teus povos engajados, querendo fazer o caminho de volta, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu sustento, por nos sustentar durante toda essa caminhada de 70 dias e mais esses dias de quebra, Senhor, de altares. Obrigada, Jesus. Obrigada porque mesmo em meio às dificuldades o Senhor é fiel. Mesmo em meio às dificuldades o Senhor está ali, Senhor, nos dando provisão, nos dando graça. Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. E eu declaro que agora, Adonai, o Senhor nos retira, Senhor, em nome de Jesus. Nos tira deste campo de batalha. Tira, Senhor, as nossas vestes que possam ter sido, Senhor, contaminadas com os dardos, com os venenos. Em nome de Jesus, com os resquícios, com os restolhos. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, as nossas armaduras. Troca as partes que precisam ser trocadas. Coloca as novas, se forem necessários. Limpa as armas, Senhor, aquelas que são da água com a água da vida, aquelas que são forjadas no fogo, passe pelo fogo. Em nome de Jesus, que os anjos do Eterno limpem agora todo o ambiente do qual, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs estão com vassouras de fogo. Eu declaro, Senhor, que os nossos inimigos estão sendo agora confundidos, desbaratinados, cegos, surdos, mudos, impossibilitados de sentir o nosso cheiro. Apaga o nosso rastro no mundo espiritual, Adonai. Em nome de Jesus, que os anjos do Eterno levem tudo isso para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Se você está sentindo um pouco de cansaço, assim como eu, é normal, tá bom? Porque nós acabamos de sair de um ambiente de guerra. Daqui a pouco, Senhor, em nome de Jesus, que os anjos do Eterno tragam agora vigor sobre a vida dos teus filhos. Tira todo o peso, tira todo o cansaço. Assim como o Senhor, Pai, alimentou Elias na caverna, alimentou Cristo quando saiu do deserto. O Senhor traga alimento fresco. O Senhor traga paz agora. Espírito Santo de Deus, eu ministro paz. Calmaria, Senhor, nessas almas. Calmaria, Senhor, em nome de Jesus. Recanta lá bagaçou. Alinha, Pai, agora a alma que estava agitada. Alinha a alma que estava agitada, Senhor, em nome de Jesus. Alinha os pensamentos dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Uau! Espero que vocês estejam sentindo a paz que eu comecei a sentir. Amém? Em nome de Jesus, calmaria. A paz do Senhor. Se o Senhor te chamar na madrugada para falar com Ele, fale com Ele. Pode ser que o Senhor te mostre alguns altares que ainda estejam de pé, que não foi falado aqui, que talvez não vai ser falado amanhã na live, mas você tem autoridade no nome de Jesus para quebrar qualquer altar. Amém? Você tem autoridade no nome de Jesus para quebrar qualquer tipo de altar que ainda possa estar sendo liberado, altar que possa estar de pé. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe todos vocês.